Algum tempo atrás ficou bem conhecida e repercutida nas redes sociais uma foto que mostrava um filhote de cabra, aparentemente que tinha feições humanas. E como era de se esperar, a primeira coisa que veio ao consciente coletivo foi de que houve um cruzamento entre espécies com algum morador local, para dizer de forma mais elegante. Mas o que ninguém explica é porque isso é totalmente inviável biologicamente. Bem, ninguém até agora, pois disso que vamos falar nesse hashtag Mas Por Quê? A ideia da junção de características entre espécies é algo bem difundido entre mitologias, que usam desse artifício para a criação de seres com características diferentes de animais em um ser denominado quimérico ou quimera, que por sua definição na língua portuguesa já designa uma ideia de um ser imaginário ou que foge da realidade. E dessa ideia de aprimoramento com cruzamento entre espécies, surgiu coisas como minotauros, centauros, arpias e etc. O que acaba criando no consciente coletivo a ideia de que esse tipo de cruzamento possa se tornar, de alguma forma, algo possível. Apesar de todos os seres vivos compartilharem uma grande quantidade de material genético entre diferentes filos, esse tipo de cruzamento entre espécies evolutivamente se tornou algo impossível pela sua própria lógica, pois encontra uma barreira num dos próprios mecanismos evolutivos, a especiação, ela que define onde uma única espécie se difere em outras duas ou mais, o que pode acontecer por vários motivos ambientais e biológicos, dos quais nos referimos como mecanismos isoladores. Os mecanismos isoladores ambientais podem ocorrer de especiação alopátrica, mecanismo isolador mais simples por separação geográfica, ou de especiação simpátrica, que é o caso em questão, que trata de espécies que vivem juntas, mas muitas causas podem impedir o intercruzamento entre indivíduos que vivem no mesmo local, que podemos dividir em dois tipos de mecanismos: os que impedem a formação de zigotos, chamados de pré-zigóticos ou de pré-fecundação, e os pós-fecundação ou zigóticos, que reduzem a viabilidade dos híbridos formados. Dos mecanismos que impedem a formação de zigotos estão o isolamento mecânico, são diferenças morfológicas e fisiológicas das genitálias que impedem a reunião dos gametas, o isolamento por inviabilidade dos híbridos, também designado isolamento zigótico. Nesse caso existe a fecundação, mas a incompatibilidade genética impede o desenvolvimento normal de um embrião. O isolamento por esterilidade dos híbridos também é conhecido por isolamento pós-zigótico. Neste caso, o embrião se desenvolve, mas não atinge a idade adulta, ou se atinge, ele fica estéril ou eliminado por seleção. E por fim, o isolamento gamético, que existe a troca de gametas, mas a célula masculina não atinge a feminina, devido a reações imunitárias ou por falta de reconhecimento químico entre os gametas. E é nesse amiguinho aí que qualquer tentativa de hibridização entre espécies diferentes esbarra de vez, pois o processo de fecundação tende a respeitar algumas etapas. A atração química do espermatozoide para o ovócito se dá através de moléculas solúveis e secretadas pelo ovócito. Depois, a ligação do espermatozoide ao envelope extracelular do ovócito, camada vitelínica ou zona pelúcida. Depois, a liberação por exocitose das enzimas acrossomáticas, a passagem do espermatozoide através da membrana extracelular e, por fim, a fusão das membranas do ovócito com o do espermatozoide. E esse é um crivo tão específico que é praticamente impossível esse tipo de compatibilidade biológica ocorrer entre duas espécies diferentes. Agora entende o porquê disso ser tão inviável? Sei que agora vocês estão pensando no burro e na mula, que podem sim ocorrer pela proximidade genética entre as espécies no cruzamento entre os jumentos e éguas, mas me reservo o direito de não falar sobre o metaleiro mão de alface. E sim, isso foi bem gratuito. Então fique de olho para mais cruzamento de dados como esse. Deixe a sugestão de tema com a hashtag mais pequeno nos comentários, se inscreva, favorite e compartilhe, pois é muito importante para o crescimento do canal. Vejo você na próxima e até mais!